Bessiata de Ishmael, gostaria de dar um shiur de abertura sobre um assunto novo que Bezrat Hashem nós vamos tocar daqui para frente alguma série de shiurim sobre o assunto de tefilá. Reza, mamash, como fala de Gemara em Berachot Lamed Bet Amud Aleph, tem alguns pontos que precisam rizuk, são 4 pontos que constantemente a pessoa precisa sempre se fortificar e precisa. A Gemara lá atrás, Torá, Maasim Tovim, Tefilá, que nós vamos falar, e o último é Derech Eretz. É sempre atual. Ou seja, se a Torá, a Gemara, diz que a pessoa sempre tem que estar constantemente se fortificando, porque se uma pessoa não falar desse assunto e não se reciclar sobre isso, lo aleno, ela pode descer sobre esses assuntos. Bessiata de Ishmael, vamos falar de tefilá. E se der, vamos tentar unir de uma forma bem pequena sobre o assunto de Purim, She'avo alenu letová Bezrat Hashem. Eu quero começar aqui, Kal Kadosh, o que eu lembro quando nós estudamos, preparei esse shiur, é o Lekach Tov Chaim Shel Torah, que ele traz algumas sichot, eu acho esse livro fantástico, e ele começa com um mashal, conhecido já algumas vezes, já ouvimos ele, mas adoro ele para ilustrar o assunto de tefilá. Omed Adam, uma pessoa simples, perante o castelo do Melech, ele entra na porta, bate na porta, pá, 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 pá. E aí os soldados, os guardas, observam pelo buraco quem está querendo, quem está batendo aqui. Aí os guardas perguntam para ele, o que você quer? Chega esse camponês, essa pessoa simples, falou, Et HaMelech ani mevakesh. Eu quero falar com o Melech. Eu quero falar com o rei. Então responde o guarda para ele, vai embora daqui, miad, vai embora, sai daqui. O que você quer falar com o Melech? Você acha que o Melech, o rei, tem tempo para você? Para falar com qualquer pessoa que deu na louca vir falar com ele? Aí o camponês, a pessoa simples, chega para ele e fala, eu preciso muito da ajuda dele. Itchanen aish, chorou o ish. Rabotai, o que aconteceu? O guarda se emocionou? Não, imediatamente mandou chamar mais 2, 3 amigos guardas e expulsaram ele daí. Do lado existia um Adam, Baalef, uma pessoa observando, que teve um pouquinho de Rahmanut sobre ele. E chamou ele aqui, vem aqui, querido, vem aqui. Acho que você não está entendendo o que você acabou de fazer. Dalechá, saiba, falou para ele o seguinte, todo aquele que quer vir falar com o Melech, ele precisa ter um seu protocolo, precisa mandar primeiro um pedido, uma carta para os responsáveis, para aquele ministério. Se você tiver sorte, vão analisar. Você já manda um e-mail. Se tiver sorte, vão abrir, vão analisar. E aí, provavelmente, eles vão pesquisar tua vida inteira, de corpo inteiro, para ver quem é você, o que você fez, o que você faz. E aí, de repente, se der sorte, provavelmente vão te chamar para uma entrevista. E aí, na entrevista, também vão te fazer um questionário de Sheelot, perguntas. Se você cair nas graças, mais um passo para frente. Vão, talvez até sim, fixar uma data para o encontro do Melech. E no dia que você for entrar no palácio do rei, como vai entrar? Fácil. Certeza que vão verificar ele com tudo.
Vão fazer, como chama aquele... Rádio X, tudo, revisar, tudo. Também vão perguntar toda a vistoria, Rabotai, já estou cansado, ainda o cara nem chegou a falar com o Melech. Isso se der sorte, se der sorte, tudo isso aqui. E aí, quanto tempo vão dar para ele conversar com o Melech, com o rei? Quanto tempo? Nada. Rápido, porque o Melech não tem tempo para você. Em outras palavras, o homem, depois que contou tudo isso, o camponês ouviu, ficou cabisbaixo, e o homem falou para ele, eu acho que você entendeu, você não tem nenhuma chance, desiste e vai embora. Morav Rabotai. Isso não é somente em relação a nós, a um Melech, a um rei qualquer. E se até mesmo a pessoas importantes, que você necessita e precisa da ajuda dessa pessoa importante. Se ela é uma pessoa de um posto alto, sim, um ministro, um chofete, um juiz, ou um professor, um doutor, tem que ligar, tem fila. E não só isso, também, de repente, quem sabe se ele vai conseguir te ajudar. Não é garantia que ele vai conseguir te ajudar. E outra coisa, talvez ele até nem queira te ajudar. Morav Rabotai. Marav Efo falo lekartov aqui, o Chesed Gadol que nós temos, o mérito gigantesco, que nós temos essa possibilidade de ser recebidos, não só pelo Melech, Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu, Rei dos Reis. Não tem en Armon, Lo Shearim, Lo Shomrim, Lo Pekidim, não tem guardas, não tem toda essa burocracia. E não, quantas vezes? Alguns minutos? Não. Shalosh Pa'amim Bayom. 3 vezes por dia nós temos essa oportunidade, pelo menos, mínimo, de chegar e falar com o Rei dos Reis. La'amod lifnei Avinu Malkeinu. Rabotai, nós estamos perante a Kadosh Baruch Hu. Hanun verachun shomei tefilá. Ou seja, olha que mérito. Olha que zechut. Olha o chesed, a bondade de Kadosh Baruch Hu. Preste atenção. Não tem... Primeiro é fácil chegar para Hashem, como falamos, 24 horas ao dia. Yom velaila, dia e noite. Kaitz vechoref, verão e inverno. Hol, dia de semana ou Shabbat. Não tem férias. Agora estou de férias, só me procura quando eu voltar. Não existe isso para Kadosh Baruch Hu. Borolam Tamir, ele está sempre. Sempre quer nos ouvir. Não precisa afilo bater na porta dele, o que é só liftoach et apé. Pelo menos o coração, a gente vai ver daqui a pouco, a boca e o coração. E aí você vai estar falando para Kadosh Baruch Hu. Desculpem falar, é simples. Mas a pergunta é, se é tão simples, como nós estamos falando aqui, e todos nós sabemos, isso não é nenhuma novidade para todos vocês, Kadosh. Então, eu quero fazer 2 observações. A primeira é essa. Porque realmente nós muitas vezes esquecemos desse mérito, desse presente que nós temos a Kadosh Baruch Hu. Essa é como primeira observação. A segunda observação, eu quero trazer para você da Gemara Yevamot Samech Dalet Amud Aleph. Que a Gemara diz, Mipene Ma Avot HaKedoshim Ayu Akurim. Porque os Avot HaKedoshim, eles eram estéreos. Lama era estéreo. Por quê? Responde a Gemara, Mipene Shenitava Tefilá Shel Tzadikim. Porque Boreolam, ele deseja a tefilá desses justos. Quem olha essa Gemara pode questionar. Bom, Boreolam, querer tefilá de tzadik, de justo, בסדר, mas minha tefilá, até tzadikim, mas tefilá sheli,
E minha tefilá, Kadosh Baruch Hu me quer? Só de tzadikim? Não deseja Kadosh Baruch Hu minha tefilá? Então, Besiata de Shmaya, para nós entendermos essas duas observações, que é a primeira, que realmente às vezes nós esquecemos isso no dia a dia da vida da pessoa, esquece esse mérito de estar perante Hashem, principalmente na tefilá. Também esse segundo ponto, porque a Gemara frisou que a Kadosh Baruch Hu deseja a tefilá do tzadik. Para nós entendermos isso aqui, gostaria de passar para o Kuzari. Rav Yehuda Levi Sefer Kuzari, ele explica uma coisa que é a função da tefilá. A função de uma reza. Qual é a função dela? Então, Kal Kadosh, ele traz o seguinte, que nós rezamos 3 vezes por dia, pelo menos, Shachrim e Haravit. E elas são equivale às 3 refeições She'anu Ochlim, que uma pessoa come, café da manhã, almoço e jantar. כשם שהגוף נזקק לשלוש ארוחות ביום, que nem o corpo, o guf, necessita de 3 refeições por dia, כך גם הנשמה. Também a alma também precisa 3. A tefilá, escreve o Rav Kuzari, e a mazon aruchani shel haneshama. A reza é mamash o mazon, a comida, o sustento da alma. Só que aqui o Rav Lekachto, ele fez uma pergunta impressionante. Ele disse assim, tem uma diferença. E é isso que a gente tem que entender. Kal Kadosh, quando uma pessoa atrasa o horário de almoço, do café da manhã, da janta, o que acontece? Falem vocês. Desespero, começa a ouvir barulho, certo? Tem aqueles que ficam um pouco mais nervosos. Então, quer dizer, tem um chamativo do guf, do corpo. Opa, estou com fome. Assim são a alimentação, a pessoa precisa comer, então o corpo lembra ele, ou até começa a passar mal. Só que, כאשר מגיע זמן התפילה ועדיין לא התפללנו, o que acontece? Chegou o tempo da tefilá e ainda a pessoa não rezou, se sente mal, não. Tem alguém que chama ele, que nem o corpo. Então, essa pergunta aqui do Rav Lekachto diz, você fala que é mazon do Rav Kuzari, você fala que a tefilá é que nem o sustento, que nem uma comida para o corpo, mas a gente vê que tem uma diferença. Então aqui o Rav responde uma coisa, uma parábola muito bonita, de um casal anim pobres, mas eles não tinham nada o que comer, comiam muito simples, nem Shabbat e Yom Tov, nas festas eles tinham para comer, vadai carne, não tinha. Então eles comiam muito simples. Então o Balabait, o homem, teve uma ideia. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou comprar um pintinho. Um pintinho é barato. O Hag, a festa, vai daqui a alguns meses. Então vamos criar o pintinho, até ele crescer, Bezrat Hashem. Depois fazemos shechitá e vamos comer carne e frango e Yom Tov. A ideia é fantástica. Só que ocorreu um problema. Mishum Ma, por algum motivo, a esposa esqueceu de alimentar. Já era um pintinho, virou uma galinha. Esqueceu de dar de comer e acabou morrendo a galinha. Chegou o Hag, outra vez, sem carne. O marido não desistiu. Tem ainda mais um Hag. Tem mais 6 meses. Vou comprar mais um pintinho. E a mesma história. Chegou para Isha, falou, vou dar de comer, para quando chegar Yom Tov, vamos ter carne e frango. Só que a Isha falou, Chaval ala kesef. Você já comprou outra vez? Eu vou acabar esquecendo outra vez, vai morrer outra vez. O que você comprou outra vez, outro pintinho? Aí o marido falou, eu vou lhe explicar. Dessa vez, você não vai esquecer de dar de comer. Sabe por quê? Porque agora eu comprei um macho. Antes era uma fêmea. Qual a diferença? Quando o macho ele passa fome, começa o quê? A piar, gritar. E aí você não vai esquecer.
Não é assim na fêmea, que a fêmea ela silencia mesmo com fome. Explica o Rav Lekartor a seguinte imagem impressionante. Fala, o guf, o corpo que Hashem criou com a sabedoria de Hashem, o guf domele tarnegol. O guf é parecido a um macho que faz o quê? Quando passa fome, o estômago se mexe, faz barulho. Sim? Agora a Neshama domele tarnegol. A Neshama é como a fêmea. Ou seja, mesmo quando passa fome, ela fica cheia. Sendo assim, e acompanha o raciocínio aqui do Rav, temos um perigo grave. Qual é? Em que muitas vezes, já como a alma está quieta, e o Ben Adam, ele vive sua vida, Bezrat Hashem até 120 anos, mas se ele não reza, se ele não faz tefilá, como vai alimentar essa alma? E ela vai, lo aleno velo alechem, morrer de fome. Só que a pessoa tem que saber, Elokai neshama shenatata bi teorá. Eu te dei uma alma, então faz favor, dá sustentação a essa alma. E qual é a sustentação? É tefilá. No que sustenta a tefilá a alma? Preste atenção, por favor. המזון הרוחני שהתפילה מעניקה לנשמה הוא החיזוק באמונה. É a força que a pessoa se apoia a Kadosh Baruch Hu na fé. É óbvio. Por quê? Porque eu me dirijo a quem? Boreolam, na tefilá. Eu me dirijo a Kadosh Baruch Hu, e quando eu faço tefilá para Hashem, e quando eu me dirijo a Ele, eu peço a Ele, מחזקת את ההכרה, eu dou sustentação, força ao reconhecimento, שהכל תלוי בהשם יתברך, que tudo depende de quem? De Boreolam. Sendo assim, נמצא, שהתפילה מהדקת את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. התפילה reza une a pessoa com הקדוש ברוך הוא. ועלינו לדאוג להגליד אותו. E assim nós precisamos se preocupar e dar de alimentar. Sendo assim, se eu vou me ligar com o Kadosh Baruch Hu, dou Nachat Ruach para ajudar na Neshama e também dou Nachat Ruach para Kadosh Baruch Hu. É o maior Nachat Ruach que a pessoa dá para Kadosh Baruch Hu quando ela tem Emunah e Hashem. E isso, o bitui disso, a demonstração disso é através da reza. Sendo assim, quando uma pessoa reza, ele demonstra a Ladat Hashem o Eloqueno. Boreolam é nosso Deus, Miftachenu verakalava no nishanim. Só Ele. Eu me apoio só em Akadosh Baruch Hu. Eu gosto de trazer uma história que eu acho que já trouxe algumas vezes. Eu gosto dela muito. Se for real, o legado é fantástico. De um Avrech, exemplo, em Bnei Brak, Baruch Hashem casou. Ele comprou uma casa, Shtabach Shemo, com sua família, uma casa pequena. Teve um filho, mais alto. Teve segundo filho, terceiro filho. E a Isha, Beseder, primeiro filho, tem lugar. Segundo filho, tem lugar. Terceiro, acha lugar. Quarto, filho, não sei. Ou filha, tanto faz lugar. Chegou, a história conta, que chegou no sétimo, oitavo filho. A Isha, a mulher, chegou para o marido e falou, Ribono shel olam, onde você quer que eu coloque essa filha, o filho que nasceu? No lustre? Não dá mais. Eu quero outro apartamento. Esse Avrer falou, ela tem razão, onde eu vou colocar? É família assim, onde eu vou colocar ele? Então, Rabotai, ele foi para o Rosh Kolel dele. Chegou para o Rosh Kolel e falou, eu tenho esse problema, me ajude, por favor, Rab, me ajude. Aí o Rab falou, então, sabe o que? Então vai pedir para o pai. Vai pedir Leava. Mas meu pai me deu esse apartamento, eu vou pedir, eu não tenho coragem. Não, você não entendeu. Vai pedir para o Abba Sheba Shammai. Vai pedir para o pai.
Onde? Vai no Kotel. Foi no Kotel. Rabotai, ele estava tão amargurado, tão triste. Chegou no Kotel, fez o Teilim, chorou. De repente ele ouviu que alguém encostou nele. E era, como as histórias, um turista americano, alguém assim. Falou, olha, você me impressionou, eu estou aqui no Kotel, eu te vejo você chorar. Será que eu posso te ajudar? Falou, não, você não pode me ajudar. Não, será? Me fala, eu estou te vendo chorando. Deixa eu... Talvez. E aí ele contou o sofrimento dele, o que ele estava carregando. Aí ele falou, eu posso te ajudar, eu tenho condições de te ajudar. Qual é o teu problema? Um apartamento maior? Onde você mora? Aqui? Não se preocupa, eu tenho um apartamento maior para você, você me dá o menor e você fica com o maior. Milagre. A história não terminou por aí. Lógico, ele voltou para o Kolel. E no Kolel, todo mundo se interessou e perguntou, Macará. No dia seguinte, o Kolel inteiro combinou com uma Kombi e vamos para o Kotel. Inventaram uma Kombi, todos vamos para o Kotel. Começou todo mundo a chorar. Um deles sentiu aqui atrás, olhou para trás, Tzedokeh. Voltaram todos para o Rosh Kolel. O Rosh Kolel falou para Shut. O amigo de vocês, ele rezou para quem? Para o Abba Shebashamayim. E vocês rezaram para quem? Para o turista americano. Mas, para botar isso, é um exemplo. Mas acontece. Será que quando eu me sinto perante a Kadosh Baruch Hu, eu sinto que só Ele pode me ajudar? Deixa eu falar um parênteses. Vadé que a pessoa tem que fazer estadelut, ir para o médico, trabalhar, fazer isso aqui são caminhos de estadelut. Mas já falamos isso muitas vezes. O resultado é de Hashem. Isso a gente tem que fazer. Borolam, acabou Adam Arishon, Bezeat Apecha, Tochal Lechem. A gente precisa trabalhar, precisa se... Hashem deu autorização a se curar através de doutor estadelut, mas isso é Borolam. Saber que a única salvação vem de Akadosh Baruch Hu. Isso é Aleph. Sendo assim, Kal Kadosh. Se nós sabemos que eu me deposito na salvação de Boreolam, eu peço a atenção de vocês, sabendo que essa é a função como escreveu o livro Kuzari. Só que tem Tefot, tem épocas que realmente a gente sim sente fome espiritual e sentimos que precisamos rezar. Alguém entende quando funciona essa época? Tanto no particular ou no Klal Israel, que às vezes sentimos sim fome da Neshama para rezar. Qual é essa época? Pensem vocês um pouquinho comigo. Como falou aqui nosso amigo. Tem épocas que uma pessoa está em hora de aperto, com problemas, pedimos a Yeshua a salvação de Akadosh Baruch Hu, tanto no particular como no Klal Israel. Estava de bem bom, estava tudo ótimo, dia após dia perfeito, não sinto se a Neshama tem fome ou não, mas quando acontece um problema, fico com fome, eu tenho que rezar para Akadosh Baruch Hu. Mas eu peço aqui a atenção de vocês, olhem o Chesed de Akadosh Baruch Hu até onde vai. Eu vou ler para vocês aqui um Midrash na Parashat Beshalach. E aí nós, lógico, vamos passar também para explicar esse Midrash do Rav Galinsky Alav Shalom. Am Israel, certo? Se encontrou uma situação na saída do Egito, nada fácil. Baruch Hashem saiu do Egito. Não foi fácil. Saiu do Egito, mas no sétimo dia, onde se encontrou perante Yam Suf. Uau! De um lado, mar, do outro lado, os egípcios, Midbar, deserto. Olhem que escreve aqui o Midrash. Sobre o Pasuk, o farol Kriv, o farol se aproximou
וייסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים יוצא אחריהם. Uai, temos o Yam Suf mar, o Paró se aproximou, está aqui. Mal sim. Eles imaginavam que o mar ia abrir. Vaireu meot. Temeram. Vaisaku Bnei Israel el Hashem. Am Israel gritou para quem? Boreolam, nos salva. Não temos a quem nos apoiar, só você. Fala o Midrash. Midrash diz. O Paró ikriv, o Paró se aproximou, sheikriv et Israel a tshuva. Quando Am Israel viu que Paró se aproximou, não, vamos rezar, vamos fazer tshuva. Sobre o Midrash, eu gostaria de trazer aqui o Midrash, que é o Midrash Shirashirim, Shemot Rabbah Chafalef He, sobre esse pasuk, Yonati vechavei asela. Fala o Midrash do pasuk, Ashmiini et kolech. Shlomo HaMelech fala, deixa ouvir tua voz, que kolech arev umarech naveh. Que tua voz, Am Israel, é boa, é linda. E tua aparência é linda. Assim a Kadosh Baruch Hu fala para Am Israel. Aí o Midrash explica, Lema, isso explica o quê? Am Israel, quando saiu do Egito, e se encontrou perante o Yam Suf e apareceu o Paró, Domele Yoná é igual a um pássaro que fugiu do seu ninho porque ia vir um falcão pegar ele, e aí ele foi para umas pedras, e na hora das pedras se esconder, nas pedras viu um nahash, viu uma cobra. Então pediu por Olam, eu estou preso. Assim era a situação de Am Israel. Perguntam o Midrash, por que a Kadosh Baruch Hu fez isso? Madua? Por que Boreolam fez a Israel se encontrar dessa forma, nessa situação? Já saímos do Egito, saímos de Mitzrayim, chega, precisa ainda o Yam Suf se abrir. Por que essa situação? Fala o Midrash, Bemashal, um filho de um rei, ele saiu para caçar, passear, de repente ele ouve gritos. Ele foi lá ver um grito, ele viu que tinha uma carroça lá cercada de ladrões. Ele foi lá, salvou essa carroça que estava cercada de ladrões, espantou todos os ladrões. Quando foi ver esse filho do rei, quem estava dentro dessa carroça era a filha do rei do país vizinho. Uau! Ele devolveu essa filha do rei do país vizinho para o pai. Que simcha! Só que ela é uma aparência boa, bonita, ele é solteiro, e ela era solteira, então falou, Pashut, eu gostei dela, eu quero casar com ela. O pai falou para a filha, a gente não pode falar não, ele salvou tua vida, casa com ele. Diz o Midrash, ela aceitou, tem que casar, Itzilet Chayai, ele me salvou. Só que, presta atenção nas palavras do Midrash, Libá lo alach acharav. O coração dela não estava atrás dele, com o marido, o futuro marido. Casou. Venakta beneshek ashtika. Eu caso, mas ficou sempre em silêncio. Ficava na dela, totalmente na dela. Chegou o marido, vamos passear? Na dela. E ele não tinha o que fazer. Toda hora ela ficava nadando no mundo dela. Então ele chegou e falou, bom, se nós queremos passear, eu estou entendendo que você quer viajar e passear com uma carroça separada e eu com outra carroça. É isso? Shatka. Que relação que é? Nasaba Merkava Achat, ela foi e ele foi. Como vocês conhecem o Midrash, ele contratou também um grupo de ladrões para perseguir a carroça dela e cercar a carroça dela. E ela se sentiu ameaçada. Ela começou a gritar, Baali, Baali, meu marido, cadê você? Onde você sumiu? Aí ele apareceu e expulsou os ladrões. Aí ela respirou
sentiu muito bem, quis agradecer. E ela outra vez voltou o quê? Só que ela deu bronca, não só Becheguet, ela deu bronca. Mas cadê você na hora que eu preciso de você? Aí ele falou para ela, Alô, et kolech bikashti lishmoa. Eu te deixei e aprontei tudo isso porque eu quero te ouvir. Quando você estava em sofrimento, você gritou. Você até casou comigo, só que você depois se calou. Quando está tudo bem, você fica quieta. Eu preciso te trazer sofrimentos para você gritar? Para você falar comigo? Só dessa forma que você fala comigo? Lama rak betzara? Porque só quando tem sofrimento você fala comigo? Am Israel, no Yam Suf, antes do Yam Suf, aprendeu a lição. Aprendeu esse lekach e Shirat Hayam, cantaram para Boreolam, Az Yashir Moshe. Rabotai, eu vou trazer para vocês aqui, até o Midrash, todos nós, talvez ouvimos já muitas vezes, mas preste atenção que fala aqui o Rav Yechezkel Levish de Rav Shalom. Ele diz, o que nós entendemos do Midrash, a lição dele qual é? Que nós lembramos de Hashem, algumas pessoas, na hora de sofrimento, e tem que lembrar da Kadosh Baruch Hu em situações ótimas. Ele dá mais um passo. Se nós vamos prestar atenção aqui, o Rav fala o seguinte. Tefilá, o que é tefilá? Rahamana libabae. O lovdom bechol levavchem, fala a Gemara. Servir a Hashem com o coração é o quê? É tefilá, é rezar. O que é trabalhar com o coração? Fala a Gemara, tefilá. O que é coração? Se é um relacionamento aqui de um casal, Dugma como exemplo, o coração dela, se não está com ele, shoteket. Mas se o coração está com ele, ohevetotó, mesochachat imot tadir. Conversa com ele o quê? Sempre. Então fala o Rav Yechezkel Levish aqui, que no Midrash não só aprender isso que só na hora de sofrimento, ou sempre quando está bem. Não. Você aqui mede no dia a dia, na hora que você faz tefilá, você define teu yachas im boró. Você define aqui como você lidar com Hashem. Ou você é aquela mulher que ama o marido e fala sempre gosta de estar do lado. Passeia juntos, conversa junto, se comunica. Não só shoteket. Rabotai, quantos problemas de Shalom Bait se tem pelo celular ou outras coisas? Voltando. Preste atenção aqui. Tem um sipur do Seraf Bibrisk, Maril Diskin, que também é impressionante. O Rav Galinsky traz, acho que também já falamos sobre isso algumas vezes, que chegou um senhor dizendo, olha, eu casei minha filha com fulano. Ele é sensacional, ele é excelente. Tem tudo de bom e de melhor, da parte material, parte física, espiritual, a kol, mikol, kol. Então o Maral disse, me falou para ele, Marisa, qual é o teu problema? Não, é que ele não fala com minha filha. Zé Aolam Shelo. Não fala. Quando ele estuda, quando come, não fala. Talvez, quando precisa, ele grita. Então o marido falou, traz ele para mim amanhã, manda ele entrar na minha sala. Ele bateu na porta, o Rav chegou para ele e falou, Ken, eu sou o genro do fulano, tá bom, senta aqui. O marido disse, começou a estudar, e o fulano sentado. Era de manhã cedo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 2 da tarde, o cara sentado, esperando quando ela vai falar comigo. Mas como parede. O homem lá já não suportava mais. Aí o Raham olhou para ele e falou, até a Lechet. Você pode ir. E eu vou te avisar através do teu sogro se amanhã você precisa voltar. Não, por favor, não. Falou, aprenda o legado. Você não pode deixar a tua esposa se sentir assim.
Fala o Rav Galinsky, Venzo Tmuna Matzah Beneno Leboreno? Será que a pessoa se comporta assim com a Kadosh Baruch Hu? Mas como eu falei, vamos prestar atenção aqui no Chesed de Kadosh Baruch Hu. Chesed de Hashem é impressionante. Kahal Kadosh. Olhem aqui, talvez sobre isso, dá para ligar um pouquinho com Purim. Só esse ponto. Fala que em Megillah, quando Amán foi cutucar a Hashverosh, para fazer o decreto de Lo exterminar a Israel, a Hashverosh entregou o anel para Amán. Vayasser Amelech Tabato Meod Eitenale Amán. Olhem só que fala Gemara, Megillah Yudalet Amud Aleph. Fala Gemara, Amar Rabi Abba Bar Kahana. Falou esse Hacham. גדולה שרת טבעת יותר מ-48 נביאים ו7 נביאות שהתבהרו לישראל. וכי אחשוורוש tirou o anel e deu para Amán, sim, fez um barulho para Israel muito maior do que 48 profetas e 7 profetisas de Israel, שכולם לא החזירו למותם. Que a Israel não voltou ouvindo esses profetas. Palavra de Hashem. Mas, veio Achzarat Tabat Exram Lemutar. Mas o anel, o medo, a Israel o quê? Voltou. שגזרו עליהם תעניות לתשובה, צום ובכי ומצווה שק ואהב ורוצה רבים, ou quando Esther falou, jejum em 3 dias, façam tefilá, o Midrash fala que Mordecai juntou 22.000 crianças. Então nós estamos vendo aqui que tanto ou no Prat, no particular, ou no Klal, Boreolam faz com Chesed, não, eu vou falar a verdade, não é fácil o marido, uma esposa, você não quer falar comigo, meu amigo? Tchau. Kadosh Baruch Hu não é assim. Eu quero que você fale comigo. E olhem até onde. Eu achei aqui um mistério impressionante. Não vou falar Gemara porque senão vou me prolongar. Mas ele fala o seguinte. A Gemara traz Lamed Bet Amud Bet Berachot. Que Gedolat Tefilá, a Tefilá é gigantesca, mais do que Maasim Tovim. Mais do que atos positivos. Um dia a gente explica essa Gemara, ela é muito difícil. A Gemara traz prova de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu ele tinha Maasim Tovim, mas ele teve que rezar na Parashat Va'etchanan. Ele tentou entrar em Israel, a Deus falou, até aqui, mas metade da tua tefilá eu vou aceitar, eu vou te mostrar em Israel. Vou te mostrar. Você não vai entrar, mas eu vou te mostrar. Essa é a Gemara. Mas olhem que fala o Rav Mispeitan aqui o seguinte. Traz um Sifri na Parashat Va'etchanan, diz, Tana de Eliyahu também, de Amal HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Presta atenção, Moshe Rabbeinu. Eu vou te mostrar, Areni Modiacham Miksat Midotai. Eu vou te mostrar, Moshe Rabbeinu, um pouquinho das minhas características. כשאני רואה בני אדם שאין בהם תורה ומעשים טובים. Quando eu vejo uma pessoa que não tem nem Torá e nem מעשים טובים. ומרבים תחנונים לפניי. E ele reza para mim, ele chora para mim, me pede a mim, se apoia a mim. Fala Kadosh Baruch Hu, אני נזקק להם. Eu sou obrigado a atendê-lo. שנאמר פנה אל תפילת הרב, וכתיב אני אעבור כל טובי. Fala aqui o Mispeitan, traz o Sifri, o Tana de Eliyahu, que a Kadosh Baruch Hu fala, eu expliquei para Moshe Rabbeinu, depois do Reta Egel, que existe as 3 características de misericórdia. Então eu tenho que atendê-lo. Eu quero falar com ele. Não tem nem Torá, nem Maasim Tovim, nem atos bons. Ainda você vai se tefilar, eu vou te ouvir? Tem uma passagem interessante que quando Moshe Rabbeinu, Machloket Korah, Moshe Rabbeinu fez tefilar para Hashem, para que Hashem não ouça Korah. O mundo perguntava, Moshe precisa fazer tefilar que Hashem não ouça, para Hashem não ouvir Korah? Korah está discutindo com você, com Hashem, com Aaron.
É o símbolo da discussão. E se ele fazer tefilá, tem uma chance de Hashem ouvir? Tem! Tem, porque a Kadosh Baruch Hu fala, uma pessoa que faz tefilá, nishomea. Eu ouço. Eu atendo. Grande chesed. Eu vou trazer aqui, já estou finalizando, mas eu achei aqui uma joia que me mudou, mamash, a minha visão. Eu costumo falar para vocês que é um hidush bomba. Bomba! Me acompanha aqui, nós questionamos aqui, o que a Kadosh Baruch Hu mitavel letfilah shel tzadikim? A Kadosh Baruch Hu, ele deseja tefilá de tzadikim? Me acompanha um raciocínio aqui, e a minha? E a minha? Kal Kadosh, preste atenção que fala aqui o Rav Victor Miller. Impressionante. Vamos juntos pensar o que ele falou aqui. Ele diz que taut é um erro das pessoas pensarem que a reza é um meio e não a finalidade. Eu vou explicar, conforme que fala o Rav. O que acabamos de ver? As pessoas têm um problema, lo aleno, uma doença, ou parnassá, o que for. O que ele faz? Tefilá. A Kadosh Baruch Hu atende na tefilá para tirar o problema. Ele usa a tefilá como meio para tirar o quê? O abacaxi. Agora, Victor Miller, não, o que a gente está vendo até agora? O que a Kadosh Baruch Hu quer? Que você alimente teu neshama, que você tenha emuná bitachon nele, se apoia nele. É a tefilá. Mas se você esquece de mim, o que eu trago para você? Abacaxi. Então, o inverso. Me acompanharam o raciocínio? A tefilá é o objetivo de alimentar a alma. Mas se você não faz, eu tenho que te trazer, lo aleno, problemas, para você chegar ao objetivo, que é a tefilá. Eu achei isso fantástico. A tefilá não é um meio, e se é uma finalidade, é um objetivo. Para ter mulher bitachon e apoio a Kadosh Baruch Hu, o maior presente que a pessoa possa dar para Hashem, quer dar presente, dá mulher bitachon a Kadosh Baruch Hu. Fala para mim, dormir, seguindo esse raciocínio, que a tefilá é o objetivo, não é um meio, que é ao contrário, você não faz tefilá para tirar os abacaxi, você faz, mas o problema é que veio o abacaxi porque você não reza. Então, se uma pessoa está sempre ligada com a Kadosh Baruch Hu, sempre quer se completar a Kadosh Baruch Hu, sempre quer falar com Hashem, sempre quer estar ligado com Hashem. Que tipo de pessoa vocês conhecem que é assim? Sabe que? Fala o Rav Victor Miller é o seguinte: quando o Boreolam fala que ele gosta, ele deseja a tefilá de tzadikim, não é que vem excluir que ele não gosta da minha tefilá. A Kadosh Baruch Hu diz, essa é minha Isha que fala comigo, kol hazman. É minha mulher que fala toda hora comigo. Então, eu gosto. Eu quero falar com ela sempre. Ah, você às vezes não fala, ou não fala nunca, quando você quer. Tem um espreitar. Vem, fala, esse é o Chesed da Kadosh Baruch Hu. E eu vou te atender, porque eu quero o shalom seu. Eu quero estar com você, seja o que for o nível da pessoa, até o mais baixo possível. Se ele rezar, Kadosh Baruch Hu diz, ele abriu minha porta, ele conversa comigo, eu quero ele. Esse é o maior Chesed da Kadosh Baruch Hu. Olha o que é uma tefilá. Seja o nível que a pessoa estiver. Kal Kadosh. Quando uma pessoa tem esses pontos que nós estamos falando aqui, é um dos gigantescos pontos que levam a pessoa a simcha, a ter alegria. Nós falamos agora Purim, Adar, dia do simcha. Se uma pessoa não desenvolve sua emuná e bitachon a Kadosh Baruch Hu, é difícil ela chegar a simcha verdadeira. Se eu sou um camponês e eu consigo falar com a Kadosh Baruch Hu quando eu quero, da forma, a gente vai ver, tem situações, mas eu não preciso pedir autorização a ninguém. Abba Shebashamayim é meu pai, eu posso falar com ele e ele quer que eu fale com ele. Não importa o nível que eu tenho.
Agora, eu quero desejar estar sempre com ele. Uma Isha Be'ahavá, sempre com amor. Gostaria de terminar uma coisa que sempre me passa isso pela cabeça nos últimos tempos. Mas como a tefilá. Pedir a Boreolá. Talvez, eu acho que vocês vão concordar comigo. Kal Kadosh, Boreolam, a Kadosh Baruch Hu. Desde o Covid e Corona, incluindo 7 de outubro, até hoje, quanto Teilim e Tfilot se aumentou em Am Israel? Quantas Tefilot Am Israel Kadosh faz? Quanto Teilim Am Israel Kadosh faz? Então pedimos através disso que a Kadosh Baruch Hu Mamash tenha misericórdia de nós. E dizendo a Kadosh Baruch Hu, isso demonstra a Havat, a Kadosh Baruch Hu, Yom Beyom, que tem por você. E dizer a Kadosh Baruch Hu, não temos a quem nos apoiar. Somente você, a Kadosh Baruch Hu, só a Kadosh Baruch Hu. Eu acho que uma pessoa, quando ela está assim, ela consegue chegar ao auge da Simcha. E Bezrat Hashem, Lehenot, ter Purim, o ano inteiro, Bezrat Hashem. Como fala a Megillah, la Yehudim הייתה אורה, luz de Simcha, וששון ויקר, não sem Purim, o ano inteiro.